Alguém disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas isso não é sempre verdadeiro. A cruz de Jesus Cristo, por exemplo, carece de legenda. A cruz de Jesus Cristo como imagem, talvez ao mesmo tempo a mais sublime e a mais escandalosa de todas as imagens que temos, a do Cristo crucificado, ao do Cristo ensanguentado no alto da cruz. Esta imagem sublime e escandalosa carece de legenda, porque de tão sublime não pode ficar à mercê da interpretação da subjetividade humana. O que quer dizer isso? O que significa esta imagem? Qual a mensagem que ela traz? Qual a verdade que esta imagem da cruz de Cristo encerra para nós? E de tão escandalosa, não pode ficar à mercê da nossa covardia, de fugirmos do seu escândalo, dando a ela uma interpretação que nos seja aceitável, conveniente, plausível, e que se encaixe na nossa sensibilidade seletiva de escolhermos crer naquilo que nos convém. A cruz de Cristo carece de legenda. Se não acontece o que aconteceu comigo quando estava no Rio de Janeiro, falando em uma igreja cristã evangélica, fui recebido carinhosa e amavelmente pelo pastor da igreja, encaminhado ao gabinete pastoral, e o pastor mais jovem foi encarregado de fazer sala para mim. Eu não preciso de muita gente fazendo sala para mim, podia me deixar lá sossegado, estava bom demais, mas faz parte da boa educação fazer sala para o visitante. Então aquele jovem pastor foi fazer sala e puxou conversa. E disse: eu também não acredito que a cruz de Cristo foi necessária. E eu disse: também em relação a quem, irmão? Ele disse: você acredita que Jesus tinha mesmo que morrer na cruz? Claro que eu acredito. Claro que acredito que a cruz de Cristo era necessária. Não foi uma questão, não foi um acidente, e não foi contingência. Contingência é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer, e tanto faz se acontece ou deixa de acontecer. Isso é contingente. Agora, necessário é aquilo que não pode não acontecer. E a cruz de Cristo, no meu entendimento, era necessária. Até porque profetizada, e diz a palavra de Deus, conhecida desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, porque inclusive diz o teólogo, antes que Deus tivesse dito, haja luz, ele disse, haja cruz. É a cruz de Cristo que sustenta toda a criação. Então era necessária sim. E ele disse: eu não acredito. Falei: então você acredita no quê? Eu acredito que a cruz de Cristo era contingente. Falei: interessante. Então por que ele morreu? Ele morreu como todo revolucionário morre. Jesus era um revolucionário, confrontou os poderes religiosos, confrontou os poderes econômicos, confrontou os poderes políticos, e como todo mundo que confronta o sistema, foi crucificado pelo sistema. Falei: muito bem, então qual a diferença entre a morte de Jesus Cristo e a morte de Che Guevara, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi? Aquele jovem pastor coçou o queixo. Mau sinal, quando você faz uma pergunta, o sujeito coça o queixo. Mau sinal. E eu disse: qual a diferença da morte de Jesus para a morte de um revolucionário? Ele disse assim: aí você me pegou. Falei: profunda a sua convicção. A cruz de Cristo sem legenda
fica à mercê desta interpretação conveniente das sensibilidades. E a fé cristã é a fé baseada na revelação. Nós não chegamos ao discernimento da cruz de Cristo pela especulação ou pela dedução. Isso se chama filosofia. Nós chegamos ao discernimento da cruz de Cristo porque dela recebemos revelação, isto é, na cruz de Cristo está posta uma legenda